Olá, querida mamãe. Conforme eu havia prometido, eu estou trazendo para você hoje o primeiro vídeo de uma série que eu quero gravar, compartilhando com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu devo inculcar no coraçãozinho dos meus filhos, que eu devo ensiná-los, aquilo que o Senhor tem me direcionado a colocar na educação, abordar na educação deles, e que tem movido o meu coração, em direção à criação deles, dos meus filhotes, de modo que quando eles saírem de casa, eles estejam aptos a viver a vida no mundo lá fora, com uma bagagem bem planejada, bem preparada pela mamãe aqui. Então eu quero trazer para você uma das coisas que eu considero muito importantes e que eu quero colocar na bagagem dos meus filhos. Como pastora e terapeuta, eu tenho podido ver como é difícil a vida de pais cujos filhos, adolescentes e jovens, não aprenderam a seguir regras, se opõem a regras. Eu reconheço que é muito difícil, né? Eu sei muito bem disso porque eu sou mãe de três crianças pequenas. Então não é fácil você colocar regras e fazer com que essas regras sejam seguidas, com que essas regras sejam cumpridas. Não é fácil, né? Mas é necessário. É necessário ter regras dentro de casa. É necessário que as crianças compreendam que as regras é para o próprio bem e para a própria segurança delas. É necessário que o pai e a mãe saibam que os limites que eles impõem aos filhos é para o bem deles. Às vezes o pai e a mãe acham, eu vou deixar, é tão pequenininho, é criancinha, não tem importância, e vai permitindo, se tornando muitas vezes uma mãe permissiva, um pai permissivo, né? Porque é difícil realmente você fazer com que essas regras sejam cumpridas, sejam obedecidas pelos filhos. Só que nisso você vai fazendo muito mal para o seu filho. Porque ele vai se tornando, a longo prazo, alguém que acha que está além das regras. Alguém que não precisa obedecer regras, alguém que não precisa obedecer limite. Fala lá 60 km por hora, mas eu tô no volante, cara, eu tô dirigindo, por que eu não posso andar a 150? Não é? Então, essa falta de limite que muitos jovens têm é porque quando eram crianças, eles também não experimentavam esse limite em casa. Não havia regras sólidas, regras reais dentro de casa. Por exemplo, lá em casa com os meus, eu tenho um quadro na parede e tá lá, está escrito: não pode brigar, não pode gritar, tem que dividir brinquedos, né? Tem que dividir os brinquedos. Há um tempo atrás, quando eles eram mais pequenininhos ainda, eu imprimia no computador o desenho, a figurinha e colocava lá. Então, toda vez que eles brigavam, por exemplo, eu pegava a mãozinha, eu ia até lá e mostrava na parede. Ó, tá vendo aqui? Tá escrito assim: não pode brigar. Não pode gritar. Não pode. Quando eles eram pequenininhos, era assim que funcionava. Quando eles eram bem pequenininhos. Agora eles já estão lendo, já estão numa fase maiorzinha. Então, eu escrevo no quadro, no caso, né? Então, o que acontece? Vamos supor, se um dos meus filhos sabe que a regra é não gritar, mas ele gritou, eu levo lá e eu mostro no quadro: olha só, você gritou e aqui está uma regra que nessa casa a gente não grita. Você quebrou essa regra. Então, mamãe vai colocar você aqui na cadeirinha para você pensar um pouco no que você fez, porque está errado. Vamos supor que ele esteja num dia especialmente rebelde e ele não queira obedecer de jeito nenhum. E quando passar o tempo da cadeirinha dele, ele retorne com os irmãozinhos no quarto, talvez, ou na sala onde eles estivessem brincando, e volte de novo a gritar e a brigar.
Eu vou levar de novo pela mãozinha para a sala, eu vou de novo mostrar aquele quadro, eu vou de novo colocar sentadinho na cadeirinha para pensar, só que dessa vez eu vou acrescentar uma punição. Dessa vez, ou ele vai ficar sem o brinquedo por um tempo, ou ele vai ficar afastado dos irmãos num outro espaço, brincando sozinho porque ele não está sabendo brincar com eles. Ou ele naquele dia ele vai ficar sem desenho porque ele não está colaborando, não está cooperando. Às vezes eu digo pro meu pequenininho, pro Daniel de 4 anos, filho, vamos colaborar? Vamos cooperar? Eles entendem. Eles entendem. E essas regras, essas normas, é importante que você tenha elas definidas dentro de casa. Porque depois você não vai querer um adolescente, um jovem, que extrapole os limites. Porque ele acha que para ele não existem regras. Porque ele acha que para ele não existem os limites. Os limites foram feitos para os outros, mas não para ele. Os limites foram feitos para a sociedade. Para o coleguinha. Para ele, não. Ele faz o que ele quer. Então a gente ensina essa questão de obedecer às regras desde pequenininho dentro de casa. E isso é algo tão importante, algo tão necessário, que Deus, quando tirou o povo do Egito, ele se preocupou em passar regras para esse povo. Deus passou os 10 mandamentos. Por quê? Porque é necessário que se tenha regras, é necessário que se estabeleça limites e também é necessário aprender desde pequenininho que existe uma punição quando aquele limite é violado. Que existe um castigo, uma perda. Envolve uma perda, uma má escolha envolve uma perda. Se você passar dirigindo sinal vermelho, você vai ser multado, você vai perder pontos na carteira, você pode chorar, fazer birra, fazer pirraça, não vai adiantar nada. Você vai ter que lidar com a consequência da sua má atitude, com a consequência da sua má escolha. A mesma coisa são os nossos filhos, eles têm de aprender conosco que se eles optarem por um mau comportamento, que hoje é brigar com o irmão, mas amanhã é brigar com o colega, com o chefe, não é assim? Hoje a pirraça é pequena porque ele é pequeno, mas amanhã ele se torna um funcionário rebelde, ele se torna um ser humano rebelde, ele se torna um jovem rebelde. Por quê? Porque em casa ele não aprendeu a ter limites. E é você, mamãe, aquela que está ali junto, aquela que embalou, que aconchegou, aquela que é conhecida como a referência do seu filho, né? Aquela que está ali junto no dia a dia, porque normalmente nós mães estamos mais presentes do que os papais. Somos nós, mamães e papais, que temos que dar esse exemplo. Então a primeira coisa que eu gostaria de dividir com você, mamãe, e gostaria também de ouvir de você como é que isso funciona na sua casa. Na minha casa tem um quadro com as regras do que pode e do que não pode. E na sua casa, como é que funcionam as regras na sua casa? Como é que você faz com que os seus filhos compreendam que existem limites, que existem regras e que se elas forem violadas, há sim uma punição, há sim uma perda, há sim uma consequência. Como é que você faz que o seu filho compreenda que se ele optar por uma má escolha, haverá uma perda envolvendo aquela má escolha? Eu faço desse modo, graças a Deus tem funcionado lá em casa com os meus pequenos. Te confesso que às vezes não é fácil, às vezes eles fazem bastante manha, né? Mas as regras são claras. E uma outra coisa que eu considero importante, uma vez que eu tenha dito algo, eu cumpro com aquilo. Então, se eu falei, se você gritar, você vai se afastar dos seus irmãos, você vai ficar longe um pouco, ou você vai ficar sem esse brinquedo, eu realmente cumpro com o que eu falei. Eu realmente cumpro com a minha palavra. Porque uma regra tem de ser obedecida. Deus nos deu esse exemplo na Bíblia, Deus nos deu esse exemplo com o povo de Israel, e eu acho que nós podemos aprender muito com isso que o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos ensina uma forma de paternar, de maternar. Ok? Por hoje é só, um grande abraço para você, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo, mamãe, fica com Deus!